Olá, aumento do consumo sim, mas também aumento dos abates com a virada do ciclo pecuário. Quais os cenários possíveis para o preço da arroba em outubro? Confira no Mercado Pecuário, DBO. Setembro chega ao fim com o preço da arroba estável em grande parte das praças pecuárias. Estável, mas abaixo do que era esperado para a temporada, né? Já que a queda na produção por causa de entre-safra ainda não aconteceu. As escalas de abates tiveram uma leve redução no mês de setembro, mas continuam acima da média. Em São Paulo, por exemplo, estão com 12 dias. São 5 dias a mais na comparação com o mesmo período do ano passado, mas já estão menores em relação aos quase 15 dias registrados entre julho e agosto. Tradicionalmente, a queda do consumo se intensifica no fim de cada mês e, por falta de demanda, o atacado sente a pressão baixista nesses últimos dias de setembro. Como é que isso vai refletir nos preços do boi, principalmente em outubro? A gente recebe a médica veterinária e também economista Lígia Pimentel, CEO da Grifato. Lígia, obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. A gente está vendo já uma pressão da carne no atacado, né? O que significa para o mercado físico do boi essa pressão? Obrigada pelo convite, vamos lá. A gente tem aí um pouquinho mais de oferta, né? Essa pressão sobre o atacado, ela vem de uma oferta um pouco maior. A demanda até que deu uma aquecida. A gente sente isso nos números gerais de abate de produção de carne de exportação. Então, de tudo que a gente produz, exporta e o que sobra aqui no Brasil, a gente vê que tem sobrado um pouco mais. Então, o consumo doméstico, ele tem absorvido um pouco mais de carne do que a gente estava acostumado a ver. Mas o que tem pressionado ou gerado essas quedas, tanto no atacado quanto para o preço do boi gordo, é uma oferta um pouco maior, né? Uma oferta mais vasta de animais. Então, para essa época do ano, a gente tinha uma média aí, mais ou menos, de 7 dias, né, de duração de escala, 6. Se você pegar pico de alta aí em 2020, 2021, chegou a 5 dias. Hoje nós temos escalas médias de 12 dias. Então, isso acaba trazendo uma oferta maior tanto de boi quanto de carne, né? Esse volume de animais aí está sendo abatido e acaba gerando um fluxo maior no atacado. Comparando com anos eleitorais anteriores, o que acontece nessa época do ano e o que mostra 2022? Desde a eleição de 2002, em todos os anos eleitorais, o boi subiu entre abril, que é pré-campanha, né, mais ou menos ali, e outubro. E também representa aquela alta clássica safra entre a safra. Então, em todos os anos. Se não subir, se a gente tiver preços mais baixos em outubro agora de 2022, vai ser a primeira vez na história que isso acontece. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, tem ajudado. Um ponto muito importante, que para mim é bem relevante, até mais relevante que os auxílios, é a questão do desemprego, né? Então, a retomada do emprego no Brasil é muito importante para o cidadão conseguir fazer a escolha, né? E trocar as proteínas mais baratas pela proteína mais cara, que é a carne bovina. Esse é um ponto importante também. Lígia, esse ano a entre-safra surpreendeu todo mundo, não foi como era esperado. Porque além do abate de fêmeas, a gente teve uma entrega muito maior de animais de confinamento. É isso que marcou esse período atípico de entre-safra. Na verdade, o preço chegou até a cair, né? Se a gente comparar a média de preço do primeiro semestre com a do segundo, a gente está hoje vivendo preços mais baixos. Isso acaba prejudicando imediatamente, comprometendo a margem do produtor, porque ele está saindo de um custo, né, já estabelecido, e quando o preço cai, a margem se espreme imediatamente. Então, nós estamos entrando em um período bem desafiador, né? E que a gente tem que entender que faz parte do ciclo pecuário, acontece de tempos em tempos. E a gente está falando só do início dessa virada do ciclo, né? A tendência é aumentar cada vez mais agora na reta final de 2022 e ainda mais para 2023. Se torna interessante esse momento de baixa do ciclo pecuário, como aproveitar economicamente o momento? Pois é, ao mesmo tempo que esse momento traz um grande problema, e eu já vou falar qual que é esse grande problema. Você está com um estoque, com custo feito em níveis altos, né? Por quê? Porque o preço do boi agora começa a cair, como a gente já comentou, nominalmente o preço do boi está caindo. Então ele desvaloriza, ele reduz imediatamente a sua margem. E isso para o pecuarista é muito desanimador, né? Um grande balde de água fria. Então ele para de investir e ele desanima com a atividade, começa a levar as fêmeas para o abate, que já é o que nós estamos enxergando.
Então, o que acontece? Agora a gente tem mais oferta e um desânimo por parte do pecuarista que começa a liquidar fêmeas e aumenta ainda mais essa oferta. É a fome com a vontade de comer. Então, para quem tiver espaço na fazenda, ou quem tiver condição, por exemplo, de arrendar áreas, fica uma grande oportunidade de adquirir rebanho, de aumentar a produção de arrobas para entregar elas, né, essas arrobas, no momento de virada de ciclo para a fase de alta. Então, agora é hora de comprar barato, agora é comprar a promoção. Agora o boi vai entrar em promoção. E isso, se a gente conseguir entregar menos boi na fase de baixa e mais boi na fase de alta, a gente tem uma média aí, né, de preços sendo negociados melhor. Então, essa é uma grande estratégia de comercialização que pode ser aplicada tanto para criadores, quanto para recriadores, quanto para invernista, até para quem faz o ciclo completo. Tá? O que é o ideal? Na fase de alta de ciclo, né, a gente investe aí na reforma da propriedade, tenta vender mais, descartar mais matrizes, fazer uma comercialização mais intensa nessas horas. Como que eu identifico essas horas? Nas proporções de fêmeas abatidas, na relação de troca, na margem da cria. Essas informações elas estão aí disponíveis, né? Para a gente analisar e falar: olha, o mercado está em fase de alta, deixa eu vender um pouco mais e reformar minha fazenda. Por quê? Porque na hora da baixa eu pretendo comprar mais animais numa relação de troca melhor, quando todo mundo estiver mais desanimado, e fazer um estoque de arrobas maior, para na próxima fase de alta do ciclo pecuário eu participar com uma exposição, um estoque de arrobas maior. Então, isso faz uma diferença muito grande no longo prazo. E é interessante a gente lembrar que, como o ciclo pecuário dura em média aí 6, 7 anos, tá? Um pecuarista adulto, durante a sua vida profissional, tem mais ou menos 6 chances durante a vida, né, profissional de aproveitar esses momentos. Então, vale a pena a gente olhar com esses olhos de investidor. Tá barato? Vamos investir, porque tá todo mundo desanimando e saindo da atividade. Fazer pesquisas em relação aos grandes confinamentos, isso vocês já faziam, né? Levantar aí os grandes confinamentos. Qual que é o diferencial esse ano? Qual que é a lacuna da pecuária que a gente precisa descobrir? A gente faz uma pesquisa interna com os clientes, né, grandes confinadores que servem como referência e abrangem aí um bom número, uma boa parcela, né, dos confinamentos no Brasil. Mas normalmente são grandes estruturas, né? E o que acontece? Hoje a gente tem uma representatividade muito grande das técnicas de suplementação de semi-confinamento e de TIP, né, a terminação intensiva a pasto, que estão aí se tornando mais populares e que fazem uma diferença muito grande, inclusive, nesse volume de entrega de gado. Ao mesmo tempo, nós percebemos também uma verticalização da indústria, né? A indústria frigorífica participando mais da atividade de confinamento, arrendando estruturas, e a gente entende que boa parte dos pecuaristas acabou migrando aí para uma suplementação mais bem feita, mais bem estudada. Então, a gente quer entender esse pecuarista também e o quanto a oferta dele acaba interferindo nos preços. Então, para isso que nós estamos trazendo a pesquisa. A pesquisa é para a gente, obviamente, para os nossos clientes, mas é também para quem participar da pesquisa. Então, quem participar e contribuir com a pesquisa vai receber, em troca, a própria pesquisa, né? O monitoramento. E a pesquisa pegando pressão, a gente vai ter uma assiduidade do que estamos enxergando lá pela frente, que está por vir em termos de oferta, em termos de tipo de terminação, o que tem influenciado mais, por exemplo, o custo de uma TIP, um custo no semi-confinamento, o que está pegando mais ali para o produtor, que ele pode substituir, né? A gente quer saber tipo de nutrientes que ele está utilizando, tipo de comercialização que ele faz, tudo isso para agregar para o produtor, né? E para a gente conseguir ajudá-lo a comercializar melhor. Qual que é o link da pesquisa? Onde ele está? Como participar? agrifato.com.br/pesquisa. Quem entrar lá e participar, além de receber a pesquisa depois, processada, bonitinha, toda interpretada, né, vai receber também uma assinatura de 2 relatórios nossos que são bem legais, né? O pessoal gosta bastante, são bem populares aqui. Um conjuntural semanal, que se chama Fato Pecuário, e outro que é o relatório de ingredientes nutricionais, então que cobre toda a atividade de confinamento. Então, quem colaborar já ganha na hora, já sai ganhando imediatamente, e depois a gente vai mandar a pesquisa de confinamento para os colaboradores também. Espero que vocês entrem com a gente aí para a gente aumentar o nível de informação no Brasil, que é, como falei, uma grande deficiência, e todos os pesquisadores vão de concordar comigo. Todo mundo sente falta de números, né, de dados, para a gente poder decidir melhor e nos tornar mais estrategistas, né? Tornar a nossa atuação aqui como gestores uma atuação mais estratégica, inclusive levando em consideração o mercado.
A pesquisa pode ser feita, então, até o dia 4 de outubro. E quanto mais pecuaristas puderem colaborar com informações, melhor para todo mundo, melhor para a atividade pecuária brasileira, né? Exatamente. Quem colaborar aí, a gente obviamente garante o sigilo das informações, né? E quem colaborar com a gente recebe a pesquisa de volta para vocês entenderem o que vem aí pela frente, tá bom? E como atuar perante esse futuro, os próximos meses da pecuária e dos preços no Brasil. Ainda falando em confinamento, a gente vai ter mais um giro de animais para serem entregues dessa reta final. Como é que você avalia o mês de outubro para o mercado do boi? Outubro que já está aí chegando na porta. Pois é, o nosso monitoramento ele mostra que a concentração de animais em outubro, entregues agora, né, terminados e disponíveis para o abate, ainda vai ser grande proporcionalmente, tá? Ela vai começar a cair a partir de novembro dentro do nosso monitoramento. A pesquisa que a gente está fazendo agora quer afinar esse monitoramento, né? Ela busca afinar, mas dentro do nosso monitoramento tradicional aqui interno, já mostra que muito possivelmente a gente vai enxugar um pouco essa oferta a partir de novembro e dezembro. E essa informação ela casa com o último relatório de intenção de confinamento divulgado pelo IMEA, né, que mostra uma concentração de animais a serem entregues menor a partir de novembro. Como é que você avalia a arroba do boi para esse mês de outubro? Como é que ela deve ficar? Olha, outubro tá com cara de que vai continuar patinando, tá? A gente monitora aqui essa oferta. Como falei, o grande problema tem sido as escalas alongadas. As escalas alongadas normalmente são um reflexo de uma oferta maior, né? Se essa oferta continuar maior e até agora o auxílio, né? A redução do desemprego, a redução da inflação não foram e as exportações, né? Também não foram suficientes para aplacar. A gente imagina que outubro continue sem aplacar essa queda de preços, ou pelo menos mantendo os preços sem grandes altas, né? Sem flexionar esse momento chato que a pecuária está passando. Mas se a oferta enxugar a partir de novembro, aí a gente pode ver os preços começarem a reagir. Mas novembro a gente ainda está observando aí, projetando uma oferta relativamente satisfatória para manter os preços em patamares parecidos com os que a gente está vendo hoje. E claro, dependendo cada vez mais do consumo, que ele melhore, né? Pelo menos com as festas de fim de ano. O consumo ele tem dado sinais de reação, a gente vê isso na demanda doméstica, na distribuição de carne no mercado doméstico, mas a oferta aumentou numa proporção um pouco maior. Então, a gente nota isso nas escalas e isso acaba mantendo o preço do boi ainda pressionado para baixo. Lídia, eu te agradeço imensamente a participação aqui no Mercado Pecuário DBO, no portal DBO. Volte sempre. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. E você quer participar do Mercado Pecuário DBO? Mande a sua mensagem, a sua opinião para os endereços que aparecem aqui, ó, Instagram e também o WhatsApp. Mercado Pecuário DBO, a cada semana traz um especialista diferente para você organizar melhor a sua estratégia. Afinal, informação é o compromisso da DBO com o pecuarista há 40 anos. Não deixe de curtir esse vídeo e também compartilhar. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!